Nosso momento saúde aqui na Play Total FM. Bom dia, doutor Igor Pressinotti. Bom dia. Bom dia, Serginho. Bom dia, ouvintes. Bom dia, espectadores do YouTube. Grande abraço, uma boa semana para todo mundo. A gente passou o final de semana todinho naquela expectativa de muita chuva, né, de ventos fortes, a Defesa Civil emitindo alertas e tudo mais. E aí a gente está entrando realmente numa época do ano em que acontece isso de uma forma bem mais rotineira, que são essas pancadas de chuva, né? Eu estava lendo que tinha até um ciclone extratropical chegando aí. O governo de São Paulo criou um gabinete de crise, ainda está lá o gabinete de crise funcionando, né? E a gente sabe que com as chuvas também vem, a gente já falou esses dias atrás sobre dengue e tudo mais, mas não é só dengue, né? Tem várias outras doenças aí também que a gente tem que se preocupar, né? Então, realmente, a gente tem bastante doenças assim que a gente pode... começa a ficar mais exposto com a chuva, entendeu? Primeiro porque, assim, a primeira água que cai não é uma água tão limpa, né? Porque, assim, tem poluentes na atmosfera. Sim. Que sai. Lá nas grandes capitais tem aquela chuva ácida, né? Que é aqueles substâncias químicas das indústrias. Aqui, Tupiniquim, aqui no Caipira é a chuva negra, né? Porque é aquela cinza das queimadas que desce e forma uma água mais suja. Então, essa primeira água é ruim, mas o mais importante é quando essa água toca o solo, ela se contamina e acaba infeccionando, né? Deixando alimentos menos limpos, contato com a nossa pele, por aí mais, né? Então, dentre as mais importantes, o que deu bastante problema na época lá do Rio Grande do Sul e pode ser um problema conosco, é a leptospirose. E como eu ouvia isso muito rotineiramente quando era alguns anos atrás, poucos anos atrás, quando eu era jovem, pequenininho, era muito comum esse tipo de doença, né? Leptospirose. Até por onde eu morava, né? Eu morava em São Paulo, então era um absurdo, né? Mas aí, o que vem a ser a leptospirose? Então, a leptospirose, ela é uma doença infecciosa, né? Causada por uma bactéria. E essa bactéria, ela acontece em contato, e essa infecção acontece em contatos com a água. Então, a partir do momento que você entra em contato com aquela água contaminada, você pode vir a pegar a leptospirose. E é uma doença com potencial risco de complicação, né? E aí entra aquela questão também com relação ao agente, né? Qual é o principal agente e como ela é transmitida? Porque a gente sabe, né? O molecada vai pra água, brinca. Quer dizer, antigamente, né? Hoje não é tão assim. Eu gosto de tomar banho de chuva. A gente era mais raiz, né? Mas assim, eu tomo banho de chuva com meus filhos às vezes, mas assim... O que a gente não pode é tomar banho de enxurrada, né? Aquela água de enxurrada, aquela água é suja, da chuva nem tanto. Então o que acontece? Quem é os principais agentes, os vetores, quem mais carrega essa doença são os ratos. Então a urina do rato infectada, né? E com um agente causador. E aí na hora que a enxurrada, a água cai naquele local que está com a urina do rato, aquela água com a urina do rato passa pela enxurrada e encosta na sua pele, aí as bactérias presentes naquela água contaminada com a urina do rato entram ativamente na sua pele. Então, como que é a transmissão? Da onde que vem a leptospirose? Da urina dos roedores, tá? Essa urina dos roedores contaminada, ao cair a água da chuva ela se contamina, aquela enxurrada fica contaminada e aí o bicho entra ativamente pela pele. Então, lógico, se tiver a pele machucada é mais fácil de entrar, mas ele não precisa estar com a pele machucada. E esse é o principal problema das enchentes, né? Porque você está nadando numa água que com certeza caiu na urina do rato. Só não é pior a enchente, não é muito mais grave, porque como é muita água, acaba que dilui. Mas quando é aquela enxurrada mais curta, assim, na beira que a gente sentava para escorregar quando a gente era criança, aquela é mais perigosa, porque é menos água, mais concentração de urina de rato. E o que acontece quando se pega a leptospirose? Então, é uma doença potencialmente fatal, é uma doença que pode ter risco, tá? Mas os primeiros sintomas da leptospirose são febre e dor muscular.
Então, para a gente que tem casos de dengue aí, no início pode ser confundido. E os casos que eu atendi aqui na cidade, que eu já atendi leptospirose aqui na cidade, foi tratado no pronto-socorro como se fosse dengue, porque não dá para se diferenciar no início. No primeiro momento. Porque é dor. Só que aí você começa a perceber algumas características. A leptospirose, a dor se concentra mais nas panturrilhas, eventualmente no abdômen. E pode estar associado a uma pneumonia com sangramentos, pode estar associado a uma lesão no fígado que causa aquele amarelão, a icterícia. Então, ela tem as suas diferenças. O que é importante é você sempre perguntar para o paciente que aparece com febre, dor no corpo, na sua frente, foi que você tomou banho de chuva, você mexeu com enxurrada e tal. E aí, como a gente pode dizer assim, quando se preocupar realmente com a doença, então, né? Quais seriam as principais complicações aí nesse você caso? pode até morrer por conta de leptospirose. E quando que você percebe que a leptospirose ficou grave? Quando você ficou amarelo, né? Então, ou seja, a leptospirose, se ela finge que é uma dengue, né? Se é só febre no corpo, melhora, resolve. Agora, se você começa a ficar amarelo, começa a ficar ictérico, aí sim é um risco aumentado para complicações. E aí você pode ter acometimento cardíaco, uma hepatite grave, inclusive com acometimento no cérebro, com uma encefalite, tal. Ela pode piorar, ela tem um potencial de... Só que aí é uma questão, não existe um grupo mais perigoso, se é criança, se é idoso, se é velho, isso não existe essa relação. É a quantidade de bicho que entra, a sua resposta imune adequada ou não adequada, que vai fazer você ter a complicação ou não. E tem mais ou menos um tempo que ela fica no corpo, no caso? Olha, é muito interessante isso, porque ela tem um tempo de incubação muito grande. Então, vamos supor, uma pessoa que foi na enxurrada hoje, ele tem até 30 dias para ter a doença. Então, esse que é o problema. Às vezes você não lembra que você há 30 dias atrás ficou doente. Então, esse é um cuidado que a gente tem que tomar, porque pode ser que você nem lembre que você teve teve o contato, né, assim, com a água, e aí você esquece dessa possibilidade. Aí, vamos lá, passou por toda essa questão da análise, realmente é leptospirose, e aí vem a parte do tratamento. É muito difícil de tratar? Pior que não. São antibióticos comuns, simples, que a gente tem no SUS. Tá? O difícil é a suspeita. O difícil é fazer o diagnóstico. Entendeu? Porque a partir do momento que você fez o diagnóstico, você trata. Entendeu? O antibiótico é simples. E aí tem exames aí, como é que é feito? Então, existem exames, os exames são sorológicos, né? Os exames são sorológicos, que é isso? Você coleta o exame de sangue, e aí no exame de sangue você faz o teste. Se der positivo, geralmente você faz até 2 exames, um seguido do outro, tá? E aí você faz o teste, dando positivo, confirma. Só que muitas vezes a gente nem espera a confirmação. Se você tem a história e tem uma história de contato com água e tem os sintomas compatíveis, na dúvida a gente já pede os exames, mas a gente já comete, não espera o resultado do exame. Por quê? Por esse risco de complicação aí, risco de morte. É interessante, né, doutor? Porque a gente fala essa questão da água, né, da enxurrada e tudo mais. Isso vai parar onde? Vai parar nos rios, em lagos e tudo mais. E de repente... A sorte é que isso dilui, né? Então o risco de você pegar isso tomando um banho num rio é menor. Bem menor. Agora, se você fica na margem do rio, onde eventualmente tem roedores ali, naquela água poçada, ali é mais perigoso do que dentro do rio em si. Por isso que eu falei, o problema é quando tem aquela enchente, o risco é até menor do que quando você tem aquele empoçamento, aquela chuva, meu filho adora brincar na lama, né? parece um porquinho. Esse é o risco, entendeu? Mas assim, tem que deixar a criança ser feliz, né? Então eu deixo. Mas eu nada fico de em cima. Nutella, né? Eu fico nada em cima. de Nutella, pelo amor de Deus, né? Nada de Nutella. E aí tem a questão do como se prevenir. Então, vamos lá. Uma coisa que eu queria colocar nessa prevenção é que é o seguinte, não precisa chover para você pegar a leptospirose. Então, eventualmente, você lavou o seu quintal, naquele quintal ali que você lavou, tinha um ratinho que passou por ali e fez xixi,
né? Então, assim, se você tem áreas que podem ter roedores, você usa uma bota para limpar aquele quintal, não fica em contato direto com aquela urina. Se você é uma pessoa que trabalha limpando caixa de gordura, que eventualmente você está... todo mundo já teve que desentupir um cano na sua casa. Então, sempre que você tiver que ter contato com um local que possa ter tido um rato ali, passou, fez xixi ali... Que é rotineiro. Então por isso que eu falei, não precisa chover pra você pegar isso. Luva e bota, né, aquelas botonas amarelas, aquelas galochonas que você compra no supermercado para poder fazer. O ideal é você fazer isso. Se você mora num local que tem gramado, que possa ter, então tomar esse cuidado de se proteger, porque não precisa estar chovendo. E na chuva, evitar a enxurrada. Eu gosto de brincar com meus filhos, mas eu não fico na sarjeta ali, pegando aquela água. Eu tomo água que cai em cima de mim. E aí vem a parte, assim, a questão da cura, né? Porque falou do tratamento e tudo mais, e a cura? Se você não está naquelas fases mais graves, que são raras, mas que pode acontecer, a cura é muito, assim, as chances de cura são muito boas, o tratamento é muito eficaz, então vocês podem ficar tranquilo que dá para tratar. O que não pode é não pensar, né? Por isso que a gente está aqui conversando, porque se você não pensa na possibilidade, você não procura a serviço de saúde. Muito bem. A questão da tosse, da leptospirose também, alguma coisa assim? É que é o seguinte, seca, é porque aquilo que eu falei, a leptospirose, ela pode complicar com problemas no coração, no pulmão. Então, ou seja, se você mexeu na água da enxurrada, tomou chuva, né, ficou brincando na lama, igual meu filho, teve um quadro semelhante com dengue e começou a tossir, é igual eu falei, você ficou amarelo, é leptospirose, mas também pode ser uma tosse, pode ser, então assim, outros sintomas acontecem. É que, se você for procurar na internet, você vai achar a tosse da leptospirose, porque geralmente a tosse da leptospirose é uma tosse com sangue, é uma tosse com hemoptoicos, pode acontecer isso. Mas se Deus quiser, não vai acontecer com ninguém, porque aí já está ficando grave. Tá? Então, mas é mais ou menos isso, é lembrar que existe a possibilidade de ter uma doença na chuva que é pouco lembrada. Você pode pegar ela até 30 dias depois que você entrou em contato com essa enxurrada, com essa lama, e ficar atento e procurar o serviço de saúde. É isso que importa. Meu caro, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Vai uma sessão de alôs agora, eu fui cobrado pelo Alex, meu irmão, que eu esqueci de dar um abraço para ele. Então, Alex, um abração para você. Eu quero dar um abraço também para um amigo meu, Vanderlei Lima, um irmão religioso. Ele é um monge e ele escreve comigo alguns textos. Então, um grande abraço, irmão. O livro está pronto já ou ainda não? Vai sair. Quando sair, eu falo aqui com você. Eu tenho um livro para ser publicado. Muito interessante. Então, aproveitar nesse momento e dar os parabéns também. Na sexta-feira, dia 18, foi o dia do médico. Verdade, né? Muito obrigado. Passamos aí, hoje é dia 21. Teve o dia do médico e antes tivemos o dia dos professores. Exatamente. Então, um abraço duplo. Então, um grande abraço a todos, aos meus alunos, à família e a todos vocês. Na rede social. E Dr. Igor Prestinotti, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Dá o like, compartilha. Quanto mais pessoas, mais divulgação. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Boa semana.